Olá, meus amores, tudo bem? Bom, estamos aqui hoje para mais uma aula e a aula do dia vai ser ciências, tá bom? Bom, em ciências a gente trabalhou vários e vários assuntos, abordamos vários e vários tópicos, mas hoje eu vou comentar com vocês, vou fazer um resumão de tudo aquilo que a gente viu antes da gente dar continuidade de onde paramos para a realização dos exercícios, tá bom? Bom, eu vou pedir para vocês fazerem a mesma coisa que fizemos no vídeo da aula anterior, tá? Vou explicar todos os exercícios, vocês vão pausar o vídeo para fazer a realização, depois vão dar play para acompanhar a correção. Fechado? Bom, a primeira unidade de ciências falou sobre a rede da vida, né? E o que é essa rede da vida? Meu Deus, não sei. A rede da vida, então, ela fala de tudo num geral, né? Da vida, dos seres vivos e tudo mais. E o que acontece? O primeiro tópico dessa rede da vida falou de ecossistema. Alguém sabe o que é um ecossistema? Não lembra? Bom, o ecossistema, ele é o quê? É um conjunto de fatores vivos e fatores não vivos que se relacionam no mesmo ambiente. Ó, montei aqui. Lembrando que todos esses materiais que eu mostrar, vou deixar disponível para vocês como PDF lá no Positivo On, tá bom? Bom, aqui então ele tem a representação de um ecossistema. Então, olha só, nós temos aqui nessa mesma paisagem vários bichinhos que se relacionam entre si, que precisam uns dos outros. Então, nós temos aqui seres vivos e seres não vivos, tá bom? Então, olha só para deixar bem sintetizado. Ecossistema é o conjunto de seres vivos e não vivos que vivem em um local e se relacionam entre si, como eu disse, tá? O ecossistema, gente, ele pode ser grande, bem grandão, como uma floresta enorme, mas ele também pode ser pequenininho, como uma poça d'água, tá bom? O que vai determinar é o que vive dentro dele, tá? Então, o ecossistema, então, é a relação de seres vivos e não vivos, ok? Depois de ecossistema, a gente viu um outro assunto que falava sobre alimentos para os animais, né? Só que entre esses alimentos para os animais, a gente viu alimentos para as plantas e alimentos para os animais mesmo. A gente vai falar primeiro do alimento para as plantas. Alguém sabe como se chama esse processo da planta se alimentar? Não lembro, não sabe. Se você pensou ou disse fotossíntese, tá certinho, tá? Bom, o que é a fotossíntese, galera? É o processo de alimentação da planta através de quem? Do nosso querido sol, tá bom? Então, o sol, ele vai iluminando a planta, ele transmite para ela energia solar, então ele manda a sua energia para a planta e também entra gás carbônico, tá? Então, a planta, ela recebe toda essa energia juntamente com o gás carbônico e ele se transforma em uma outra coisa que eu já vou falar para vocês. Olha só então, fotossíntese é o processo de alimentação da planta através da luz solar. Ocorre nas folhas e em outras partes verdes das plantas. Então, conforme o sol vai recebendo essa luz e a planta também vai recebendo água, ela faz um processo, ela extrai, né? Sai dela o gás oxigênio, que é aquele que é responsável pela nossa respiração. Então, olha só. A água e o gás carbônico é transformada em glicose. O que é a glicose? É o alimento da planta, tá bom? Por isso que nós dizemos que as plantas, elas são produtoras, porque elas próprias produzem o seu alimento, tá bom? Glicose é um tipo de açúcar, tá? E gás oxigênio. Então, o sol vai entrar e o gás carbônico também e a planta vai fazer todo esse processo e vai mandar para nós como gás oxigênio, tá bom? Todas as plantas, nas suas partes verdes, ela tem um pigmento chamado clorofila. O que é clorofila? Pigmento verde que existe nas plantas e é responsável pela absorção da luz do sol. Então, quem absorve a luz do sol é essa queridinha clorofila. Tudo bem, galera? Então, esse daqui é o processo de alimentação da plantinha. Fechado? Bom, depois do processo da planta, a gente viu também os alimentos dos animais. E nós vimos que os animais, eles podem ser classificados em 3 formas. Eles são classificados em herbívoros, carnívoros e onívoros, tá bom? E o que isso quer dizer? Os herbívoros são os animais que só comem vegetais, tá bom? Não comem mais nada. Os carnívoros são os animais que só comem outros animais, tá bom? Carne, né? E os onívoros, eles comem vegetais e comem também carnes, tá? Então, os animais, eles são classificados de acordo com a sua alimentação. Eu tenho aqui uma charadinha para mostrar para vocês e vocês vão me dizer quem é quem, tá bom? Então, vamos
vamos lá. Aqui, o senhor Bem-te-vi, tá? O nome do senhor Bem-te-vi é Lucas. O senhor Lucas e o senhor Esquilo, que chama Marcelo, vocês sabem me dizer o que eles são? Vamos lá, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, se vocês disseram que eles são onívoros, está certinho, tá bom? Então, o senhor Esquilo e o senhor Bem-te-vi, eles se alimentam de vegetais, mas também se alimentam de outros animais, ok? Bom, próximo. Nós temos aqui a dona Águia e o senhor Leão, ok? Então, o que eles são? São herbívoros, são carnívoros? Vamos lá, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Se você disse que eles são carnívoros, está certinho, galera. Eles são carnívoros, tá bom? E nós temos aqui a dona Borboleta e o seu beija-flor. O que eles são? Eles são herbívoros, carnívoros, onívoros? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Se você disse que eles são herbívoros, está certinho e você prestou bastante atenção. Então, os animais, eles são classificados de acordo com a sua alimentação, tá bom? Então, o leão, ele é o quê? Ele é um carnívoro. Por que ele é um carnívoro? Porque ele só come carne, ele só come outro tipo de animal. Belezinha, galera? Bom, depois desse assunto sobre a alimentação da planta e dos animais, a gente viu também um pouquinho sobre fungos e bactérias e decomposição. Por que a decomposição é um processo importante? Eu não sei, eu não lembro, vamos lá. A decomposição, ela é muito importante porque vamos supor que uma fruta caiu da sua árvore natural, né? E essa fruta ficou lá, vai ficar lá presente, não vai dissolver, não vai acontecer nada com ela, né? Não tem sentido. Então, a decomposição, ela acontece através de fungos e bactérias. E o que ela faz? Ela vai comendo, né? Ela vai corroendo o alimento ou também, às vezes, até o animalzinho morto, né? Eu, inclusive, tô super curiosa para saber como que deve estar a nossa maçã lá na sala. Espero que esteja bem cheia de fungos. Então, a decomposição, ela é importante porque imaginem se toda a matéria, no caso, coisas consistentes, que ficassem no nosso ambiente não se dissolvesse. Ia ficar um acúmulo de coisas, né? E a decomposição, ela é importante porque a partir do momento que eu tenho uma maçã, ela agiu com fungos e bactérias, ela foi começar a se decompor, foi começar a se dissolver, todos os nutrientes dessa maçã vão ir para onde? Para o solo. E ali pode crescer plantas, árvores e muitas outras coisas. Tudo bem? Depois desse assunto de fungos e bactérias, nós vamos entrar na nossa querida cadeia alimentar. Alguém lembra o que é cadeia alimentar? Eu não lembro o que é cadeia alimentar. Eu não lembro o que é, não lembro a ordem. Bom, esse daqui também é um anexo. Esse daqui não foi eu que fiz, mas eu tirei da internet. Também vou deixar disponível para vocês, tá bom? Então, nós vamos falar o que é cadeia alimentar e teia alimentar. É diferente, então prestem bastante atenção. Então, olha só. Cadeia alimentar apresentam um fluxo unidirecional, ou seja, vai indo de um para o outro. E o que é a cadeia alimentar também? Ela é a sequência de organismos que um necessita do outro, tá bom? Então, esses organismos, eles são divididos em produtores, decompositores e consumidores, tá bom? Os produtores são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Os consumidores são aqueles que consomem uma outra matéria, né? E o decompositor é o que é o responsável por decompor todo o alimento ou todo o bichinho, tá bom? Então, olha só, a cadeia alimentar, ela é representada da seguinte forma. Temos aqui uma plantinha. Quem que é essa plantinha? A plantinha, ela é o produtor, tá? Por que ela é o produtor? Porque ela produz o seu próprio alimento, só não precisa de ninguém para produzir nada por ela. Esse daqui, ele é o gafanhoto e ele é o consumidor primário, tá bom? Ou seja, ele se alimenta da planta. Esse daqui, ele é o sapo, ele é o consumidor secundário, pois ele se alimenta do gafanhoto, tá bom? E essa daqui é a cobra, ela é o consumidor terciário, pois ela se alimenta do sapo, tá bom? Nessa cadeia alimentar, ela segue o seguinte movimento, assim, tá? Pois um se alimenta do outro. Vou mostrar melhor para vocês. Então, olha só.
temos aqui, então, o esquema da cadeia alimentar com todos os bichinhos. E aí, nós temos, vai ser da seguinte forma, ó, vou deixar aqui para mostrar melhor. A planta, ela serve de alimento para o gafanhoto. O gafanhoto, por sua vez, serve de alimento para o sapo. E o sapo serve de alimento para a cobra. Então, ele sempre vai seguir esse processo, tudo bem? Durante esse processo aqui da cadeia alimentar, acontecem mais outros dois processos que são muito importantes, que é o ciclo da matéria e o fluxo da energia. Vou explicar primeiro o fluxo da energia, tudo bem? Como que acontece? Na mesma posição das setinhas, o fluxo da energia vai passar de um para o outro. Como assim, tia? O sol foi o responsável por alimentar essa plantinha aqui, ok? Então, ele deixou a plantinha muito rica em energia. O gafanhoto, a partir do momento que ele se alimentou dessa planta, ele também tem uma parte da energia dela, tá bom? A energia do gafanhoto também pode ser passada para o sapo, que consequentemente também pode ser passado para a cobra, tudo bem? Só que vocês precisam lembrar que a energia, ela não é algo que é reciclado, ou seja, aqui ela tinha uma quantidade X, aqui ela tinha uma quantidade Y e aqui outra quantidade, tá bom? Por quê? A planta, ela vai, vamos supor que ela tenha 100%. Passou para o gafanhoto 50% da sua energia. E o gafanhoto pulou, foi em muitos lugares procurar sua comida, fez várias coisas. Ele foi gastando a sua energia. Então, quando chegar aqui no sapo, não vai ter a mesma que tinha quando ele se alimentou da planta. Tudo bem? Então, esse é o ciclo de energia, tá bom? Vai passando um para o outro, mas não é reciclado, tá? Então, quando chegar aqui na cobra, não vai ter totalmente a energia que tinha aqui na planta. Tudo bem, gente? O outro se chama fluxo da matéria. O que que é? A partir do momento que esses bichinhos aqui, eles estão na natureza e, de repente, eles morrem, eles vão eliminar sais minerais, tá bom? Vão eliminar sais minerais no solo. E quem vai fazer esse processo? O decompositor, que são os fungos e as bactérias. Então, vamos colocar ele aqui, tudo bem? Fungos e as bactérias um pouquinho mais abaixo dos bichinhos, tá? Ó, não sei se dá pra ver direito aqui. Então, ele vai ser o decompositor. Então, quando a nossa querida cobrinha vier a morrer, o que tem dela de nutriente vai para onde? Para o decompositor, que é o que tá aqui, tá bom? Quando o sapo também morrer, a sua energia, o que tem nele, vai ir também para o decompositor. Quando o gafanhoto morrer, também vai para o decompositor. E a planta, por sua vez, também, tá, gente? Ela vai mandar para o decompositor, tá bom? Então, esse daqui é o fluxo da matéria, tá? Porque, de repente, a cobrinha morreu, o sapinho morreu, enfim, eles ficaram lá no solo para algum bichinho, até algum bichinho pegar, eles vão fazer os fungos e as bactérias vão agir com esse processo de decomposição. E aí, o que acontece? Eles acabam enriquecendo o solo, tá bom? Fazendo com que outras plantinhas possam nascer nesse mesmo lugar. Tudo bem, gente? Bom, então nós falamos sobre cadeia alimentar e essa energia, né? O fluxo da energia e o ciclo da matéria. Agora a gente vai falar sobre teia alimentar. Já ouviram falar sobre teia alimentar? Sabe o que significa? Aqui nesse encartezinho que eu também vou deixar pra vocês, tem explicando o que é cada um bem detalhadinho, tá bom? Mas a teia alimentar, o que que é? Ela é a relação de várias cadeias alimentares juntos, tá vendo, ó? Como assim? Ó, aqui nós podemos ter, por exemplo, plantas que alimentam quem? O gafanhoto. O gafanhoto pode servir de alimento aqui para o escorpião, para a andorinha e para o sapo. Então, essa daqui é a teia alimentar, ela é o conjunto de várias cadeias alimentares juntas, tá bom? Bom, visto isso, então, agora nós vamos lá para a página 21 que eu vou explicar os exercícios, tudo bem? Exercício número 5 diz assim: observe a imagem ao lado. A. Preencha as lacunas na imagem, indicando se o ser vivo é produtor, consumidor ou decompositor. Então, nós temos ali o louva-a-Deus, a lagarta, a planta e os fungos e as bactérias. Você vai pôr o nome de cada um, tá bom? Então, você vai pôr quem é o consumidor, quem é o produtor, tá bom?
Exercício B diz assim: desenhe no espaço a seguir o esquema de uma cadeia alimentar que represente essa imagem. Lembre-se de incluir os fungos e as bactérias. Então, você vai fazer a cadeia alimentar do exercício A, tá bom? No exercício A temos todas as informações, você vai pôr no exercício B, vai montar direitinho, tudo bem? Exercício número 6. As figuras a seguir representam o ciclo da matéria e o fluxo de energia em uma cadeia alimentar. Observe. Então, nós temos a primeira imagem, tá bom? Nós temos o conjunto de setas, várias setinhas juntas, e nós temos a segunda que tem seta simples, tá bom? Então, vamos lá. A partir dessas duas imagens, vocês vão fazer o exercício A e B, que o A diz assim: indique qual figura representa o ciclo da matéria e qual representa o fluxo de energia, escrevendo matéria ou energia no título de cada uma delas. Então, você vai observar aí as duas imagens e você vai colocar matéria ou energia, tá bom? Um para cada. E no B diz assim: explique sua resposta ao item anterior. Então, você vai explicar por que um é matéria e por que o outro é energia. Ok, gente? Virando a folha, e nós vamos entrar no assunto que eu expliquei da teia alimentar, né? Tem a definição aqui direitinho. E logo abaixo dessa teia alimentar, ele tem um exercício. Ele diz assim: escolha uma das cadeias alimentares que compõe essa teia alimentar e crie um esquema com setas. Então, aqui nós temos várias cadeias alimentares. Você vai escolher uma só e vai desenhar representando com setas. Tudo bem? Abaixo daí da cadeia alimentar, nós temos algumas notícias sobre que fala assim, ó: abelhas estão desaparecendo em todo o mundo. Mortes de sapos levam ao aumento de número de mosquitos. E pesca excessiva reduz o número de peixes. O que será que significa isso? Bom, tem um nome, olha lá na 23. Essas notícias são exemplo de desequilíbrios ambientais. Isto é, situações em que as relações entre os seres vivos são alteradas, prejudicando o ecossistema. Então, gente, o que é isso? Quando, por exemplo, olha lá abaixo do desenho. O que aconteceria se todas as serpentes de uma região desaparecessem? Sem predadores, o número de ratos aumentaria muito. Então, isso que é o desequilíbrio ambiental. A partir do momento que um bichinho ele deixa de existir, ele vai deixar de se alimentar de outro. Então, vai ter muita quantidade. Então, por exemplo, se para de aparecer serpente e cobra, os ratos vão ter em muita quantidade. Então, eles vão invadir várias regiões, tá bom? Isso que é o desequilíbrio ambiental. Nessa mesma página 23, nós temos mais um exercício. Fala assim: vamos brincar? Que tal construir uma cadeia alimentar? Você vai precisar de tesoura sem ponta, cola branca, lápis de cor e lápis preto. Destaque as tiras presentes no material de apoio e desenhe e pinte os seres vivos. Então, você vai montar uma cadeia alimentar, tá bom? Como que vai funcionar? Você vai escolher os desenhos, tá? Para você montar a sua cadeia alimentar da forma que você achar melhor, tá bom? Então, nós temos a página lá no nosso material de apoio, vou mostrar para vocês aqui, é essa daqui, tá bom? Vocês vão retirar essa página do livro e vai montar uma cadeia alimentar da forma que vocês acharem melhor, tudo bem? Na página 24, nós temos o último exercício da unidade. Então, temos lá, lápis na mão. A ilustração a seguir representa uma cadeia alimentar aquática. Analise-a e depois responda as questões propostas. Então, a cadeia alimentar aquática é o mesmo processo, porém funciona onde? No mar, tá bom? Então, nós temos ali o ser humano, nós temos os agrotóxicos, algas microscópicas, animais herbívoros, peixes pequenos e peixe grande, tá bom? Exercício A diz assim: desenhe as setas que indicam o sentido da transferência de energia e matéria de um ser vivo para o outro nessa cadeia alimentar, tá bom? Então, você vai desenhar, vai fazer as setinhas da cadeia alimentar representando o fluxo de energia e de matéria. Bom, o que são, então, os agrotóxicos, gente? Os agrotóxicos, eles são o quê? São líquidos, né, que algumas pessoas usam para eliminar pragas. Então, por exemplo, eu tenho uma plantação, eu vou jogar esse líquido, borrifar, para eliminar pragas, as lagartas, tá bom? Só que esses agrotóxicos, muitas vezes, eles chegam até o mar, tá bom? Mar e rios. B de bola. A água do rio foi contaminada por agrotóxicos que entraram no corpo das algas.
Como os agrotóxicos afetarão os outros seres dessa cadeia alimentar? Como que vai ser afetado? Vocês acham que os agrotóxicos vão passar de um para o outro ou não, tá bom? C de casa. Se a pessoa que está pescando comer um peixe, ela poderá ser contaminada pelos agrotóxicos? Pesquise por quê, tá bom? Essa vocês vão pesquisar, tá bom? Na internet. Pode anotar aqui embaixo mesmo no espacinho, porque a resposta não precisa ser grande. Tudo bem? Então, daqui a pouquinho eu vou voltar com a correção. Fechado? Vamos lá? Conseguiram? Vamos lá então, gente. Exercício número 5, então, ele tinha um esqueminha, né, uns desenhos, e ele pedia pra gente colocar quem era o consumidor, o produtor, o decompositor, tá bom? Então, nós temos ali o louva-a-Deus. Se você colocou que o louva-a-Deus, ele é um consumidor, está certinho, tá bom? Por que ele é o consumidor? Porque ele está se alimentando de um outro consumidor. Quem é ele? A lagarta, tá bom? Porque a lagarta está se alimentando de quem? Da plantinha, que é um produtor, tá bom? Depois disso, todos eles vão servir de alimentos para quem? Fungos e bactérias, que são os decompositores, tá bom? Então, se você colocou dessa forma, tá corretinho. B de bola pedia para desenhar esse exemplo da cadeia alimentar aqui. Então, se você colocou que a planta serve de alimento para a lagarta serve de alimento para o louva-a-Deus e ambos servem de alimento para fungos e bactérias, está certinho. Como aqui, ó. Planta serve de alimento para a lagarta serve de alimento para o louva-a-Deus e todos eles servem de alimentos para fungos e bactérias, tá bom, gente? 6. Na 6 pedia pra gente colocar quem é responsável pelo ciclo da matéria e quem é energia, colocando matéria e energia. Se você colocou que a primeira imagem da esquerda, que tem várias setinhas, é a matéria, tá correto. E se você colocou que a segunda imagem da direita é energia, tá correto. Por quê? Como eu mostrei aqui, a partir do momento que todos eles vão para quem? Para os decompositores, é a matéria. A matéria, ela é reciclada, tá bom? Quando não é reciclado, ou seja, quando não tem as setinhas, né, aqui, não tá indicando nada para os decompositores, ela está fazendo só o processo de transmissão de energia. Na B, ele dizia assim, explique sua resposta ao item anterior. Então, o que a gente precisava fazer era analisar as setinhas, né? Então, se vocês colocaram que a matéria ela é reciclada, tá certo. Então, olha só, lembram do esquema que eu mostrei aqui pra vocês? Então, isso aqui é o esquema da matéria, tá bom? Todos eles, em algum momento, se vier a morrer, eles vão vir pra cá, vão ser recicladas, tá bom? E a segunda, ela é energia porque a energia vai passando de um para o outro. Tudo bem, gente? Na 22, vocês tinham que desenhar a cadeia alimentar, né? E escolher uma e desenhar, e na 23 também. Então, nós vamos direto para a 24. Na 24, dizia assim, desenhe as setas que indicam o sentido da transferência de energia e matéria de um ser vivo para o outro nessa cadeia alimentar. Então, ó, a transferência de energia, ela vai começar lá nas algas microscópicas, tá bom? Então, ela vai passar um para o outro e o peixe vai servir de alimento para o ser humano, tá bom? Então, esse é o processo da cadeia alimentar. Por quê? Vamos lá. Algas microscópicas servem de alimentos para os pequenos animais herbívoros que vivem dentro do mar, tá bom? Esses pequenos animais herbívoros, eles vão servir de alimentos para os peixes pequenos. Os peixes pequenos vão servir de alimentos para o peixe grande e o peixe grande serve de alimento para quem? Para nós, seres humanos, tudo bem? B. A água do rio foi contaminada por agrotóxicos que entraram no corpo das algas. Como os agrotóxicos afetarão os outros seres da cadeia alimentar? Como que afetará? Bom, se você colocou que esses agrotóxicos vão ser transferidos de um para o outro, está corretinho, porque eles não desaparecem, tá bom? Então, se os agrotóxicos foram contaminados e o peixe pequeno comeu, vai passar para o peixe grande, que consequentemente passará para nós, seres humanos, tá bom, gente? Bom, é aquela coisa, né? Vai transferindo de um para o outro, infelizmente, tá?
nascer, depois eu quero, quando a gente retornar pra escola, eu quero ver como que ficou essa pesquisinha de vocês aí, tudo bem? Bom, por hoje, a nossa aula é só. Eu vou deixar aqui a página 25, que ela é uma experiência, então tem todos os materiais necessários aqui. Caso você queira fazer com a sua família, fique à vontade e não esquece, se você montar o seu terrário com a sua família, manda foto pra gente. Tudo bem, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só comentar aqui embaixo no vídeo que eu vou estar respondendo, ok? Um beijinho e até a próxima aula.